no episódio anterior de As Domadoras. Quero apresentar para vocês a doutora Henriette Graff. Todas as éguas elas passaram no exame, então elas estão aptas. Eu considero que o treinamento foi positivo, porque ela demonstra que ainda lembra do que foi ensinado. Eu coloquei a célula, não reagiu, foi super tranquilo. Eu decidi não estressar ela ali dentro, porque eu não posso perder a confiança dela, nem fazer com que ela deixe de gostar do trabalho comigo. Bom, como se já não tivesse difícil o suficiente pra gente, começou a chover. Choveu tanto, teve tanto vento que todos nós decidimos que seria melhor ir pra mangueira coberta pra nos preservar, pra não ficar doente e pra preservar as éguas também e os arreios, né? Porque colocar nas éguas molhadas é meio complicado. Eu decidi arriscar e mostrar coisas novas a ela, pensando que são 3 dias e meio. É realmente um risco fazer isso, né? Então, hoje eu coloquei o fechador de boca pra limitar que ela abrisse a boca e fugisse da pressão. E que ela aprendesse que o ponto de pressão era recolhendo a nuca, era cedendo a nuca. Eu deixei bem frouxinho o fechador, porque eu não quero que ela tenha uma reação de acabar se atirando. Inicialmente ela brigou um pouquinho com o fechador, ela brigou um pouquinho com o bridão. Não tô gostando muito dessas reações ainda, mas também não posso cobrar muito, sendo que ela só usou o bridão uma vez. Mas foi tranquilo. Conforme ela for se habituando, eu vou apertando um pouquinho mais o fechador. O meu plano inicial era colocar a rede elástica e depois fazer o charreteamento. Então eu vou colocar aqui na argola, que é mais leve, e vou passar nessa argola aqui, e daí eu vou controlar. Foi um grande erro porque ela começou a se confundir, a mangueira coberta tem menos espaço, fica muita corda na minha mão. E quando eu vi que não estava dando certo, abortei a missão e fui lá e peguei a rede elástica e fui trabalhar. Então, já que a primeira técnica ficou muito difícil para ela, e ela mostrou dificuldade realmente, eu não vou insistir. Eu vou mudar. Até porque aqui aquelas rédeas também atrapalham um pouquinho com um espaço mais reduzido. Com um espaço mais longo eu consigo deixá-las soltas e não ficar segurando ela o tempo inteiro. Então, eu coloquei a rede elástica bem soltinha para ela acostumar. Isso. Ela achou, nesse momento ela achou o ponto de conforto dela. No momento que ela começou a pensar em ceder, começou a ceder um pouquinho que seja, parei ali o trabalho e pensei, não, tá legal pra ti, não vou exigir. E à tarde eu vejo o que acontece. Deu pra ela aqui hoje. Que isso aqui, ele acaba trabalhando essa musculatura aqui do pescoço e cansa bastante. Ela começa a ter que entender outra coisa, gera nervosismo. Então, pra mim tá bom hoje pra ela, de manhã. Então, eu não tô focando no resultado, eu tô focando no propósito da coisa, no que eu posso mostrar, no que pode agregar. Qualquer coisa que dê errado, tá tudo registrado que foi conquistado com elas. E o que for acontecer de bom é mérito nosso e mérito das éguas. Eu me sinto segura, eu tenho confiança nela pra aplicar também tudo que eu posso mostrar aqui. Então a confiança é mútua. Ela confia em mim, mas antes de qualquer coisa eu preciso dar toda a minha confiança pra ela, pensando em tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado.
mas tá ali por ela e confiar em tudo que a gente vai fazer. Quando amanheceu o dia, eu acabei ficando um pouco preocupada, porque eu não pude trabalhar a minha égua como queria ontem e choveu a noite inteira, o dia estava fechado. E eu sei que a minha égua, ela é uma égua que precisa de espaço. Eu tenho que desempachar ela. Ela precisa pensar para frente. Eu confesso que eu estava um pouco apreensiva com o trabalho de ontem, mas hoje a gaita me surpreendeu bastante positivamente. Como eu vou dar uma atada nela, eu gosto... os cavalos adultos e também, principalmente os potros, quando eu começo a fazer esse trabalho, eu gosto de proteger muito eles. Porque eles, como eles não conhecem, eles se batem e como eles são muito novos, pode dar sobreosso ou se machucarem, então eu gosto sempre de ir protegendo eles. Ela não conhece, eu nunca botei as caneleiras nela, então eu deixo ela dar uma cheirada. Passo pelo corpo dela. E vou colocar também os cloches que protegem a parte mais de baixo da mão. Eu atei ela de buçal para os lados, fazendo ela soltar a frente, fazendo ela ceder o focinho e flexionar também a nuca. E foi super positivo. Então essa atada é justamente para ir soltando eles lateralmente, para eles aprenderem a botar o focinho para dentro, soltando a paleta. Aê, muito bem. Muito bom. Esse trabalho na mangueira foi realmente que me surpreendeu, porque eu consegui desempachar ela dentro de um espaço pequeno, que era onde ela tinha dificuldade. Eu tenho controlado a minha ansiedade para não cobrar além do que eu posso dela, porque eu realmente sou uma pessoa um pouco ansiosa. E eu acho que agora a gente está mais conectadas do que nos 15 dias que tivemos. Talvez, na verdade, acho que seja reflexo também daqueles 15 dias e talvez essa parada que teve foi muito boa para a cabeça dela. Porque ela era uma égua que eu tinha bastante dificuldade de despachar ela, de fazer ela desenvolver as andaduras, trocar de um ritmo para o outro. Boa! Muito bem. Muito bom! E agora ela parece que está muito mais disposta do que nos 15 dias que a gente teve de trabalho.
que a gente tá mantendo ela na cocheira, eu notei que ela se acalmou um pouco mais, né? Ela começou a voltar a mente dela pro que tá acontecendo, né? Que não é mais campo, que não é mais correria, que não é mais aquela convivência de grupo, que agora ela tem uma líder, que ela tem que respeitar o momento que eu entro no local com ela e que ela tem que prestar atenção em mim para saber o que eu tô pedindo. Foi positivo para mim porque eu consegui manter a Irra-Mianta mais afastada dos animais, num local onde o som é mais abafado, onde ela não escuta os relinchos que estavam de fora. E isso resolveu um pouco do meu problema, que era da concentração. Então isso tudo já começou a me ajudar no meu trabalho. Tô achando que hoje ela já tá com menos vontade de fuga. Então isso já é bom. E ontem também ela fez uma guia muito mal feita, exatamente pela falta de atenção. Então vou esperar ela olhar esse ambiente, que provavelmente ela não é muito fã, né? É um lugar mais fechado. Mas a vantagem é que não tem os outros animais aqui próximos. Eu comecei fazendo todo o trabalho de base, novamente. Ontem eu tive dificuldade para fazer esse trabalho por causa da guia, que era muito leve. Também estava ventando muito lá no redondel. Ela trabalhou muito melhor, me deixou muito mais tranquila. Ela estava um pouco, assim, desconcentrada, mas ela começou a entender o que eu estava pedindo para ela, então eu comecei a consertar os erros de ontem. É sempre bom dar um tempo, né, para o cavalo, quem sabe, ele errar e poder entender os dois lados. Hoje ela tá mais concentrada, dá pra ver que ela já não tá querendo brigar, que ela tá fugindo da pressão com tranquilidade. Quando eu montei nela com sela, eu fiquei surpresa, porque ela respondeu super bem, ela não teve mais aquela atitude agressiva que ela teve ontem, de tentar me morder. E ela respondeu muito bem, e então eu decidi parar. Ótimo. Pra hoje tá ótimo. À tarde, felizmente eu consegui usar o redondel, eu precisava demais usar o redondel. A minha ideia inicial era charretear, mas eu fui colocar de novo porque eu queria ver como ela tava, não queria ela fazendo força na minha mão. Então eu coloquei ela com o bridão, fechador de boca e as rédeas elásticas. Vamos partir de onde a gente parou? O que você acha? À frente. Isso aí. Isso aí. Dá pra ver ali, ó. Quando ela baixa a cabeça, ela tá achando o alívio dela. Daqui a pouco ela vai fazer isso cada vez com mais frequência. Porque quando ela levanta a cabeça, faz mais pressão na boca. Ó, achou de novo. Então, essa é a intenção da rede elástica. Aconteceram alguns problemas ali, que eu afrouxei o bridão justamente para não ficar as ruguinhas, para ela ficar mais confortável. Daí ela passou a língua por cima do bridão.
Ó, entendi. Por que essa reação tá acontecendo? Por que essa reação tá acontecendo? Porque eu frouxei o bridão e o bridão entrou embaixo da língua. Então, ó, dou um tempo. Se ela não conseguir colocar de volta, eu mexo ali. Eu parei, dei tempo dela recuperar, tentar, colocar. Não conseguiu? Tranquilo. Soltei, deixei ela se arrumar. Daí eu apertei mais os dois lados e acabou o problema. Eu percebi que a maior reação dela era quando ela virava um pouquinho pro lado pra querer olhar pra mim. E daí, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu falei, não, eu vou encurtar de dentro. Ó, agora eu vou pedir um pouquinho mais pra ela, que ela vai ter que olhar pra dentro. Isso. Pra frente. Pra frente. Ó, essa rédea de dentro vai estar puxando mais do que a de fora. E ela vai aprender a ceder olhando pra dentro. Isso. Ó como ela tá achando o ponto muito melhor. Esse exercício, teoricamente, é muito mais difícil para um cavalo do que colocar as duas no mesmo comprimento, porque o potro normalmente está olhando para fora. Então eu não posso querer que ele olhe para mim o tempo inteiro. A guitarra não. A guitarra é muito inteligente, ela é muito voltada já para as pessoas e ela já trabalha olhando para mim sem precisar da rédea. Então no momento que eu coloquei a rédea de dentro mais apertada, ela reuniu e foi super bom. Ela ficou como se fosse um cavalo de tempos de trabalho. Tá bom. Ela tá no 2º dia de bridão. Isso é um absurdo pro que eu tô conseguindo com ela. Então, eu ia fazer o charreteamento. Mas como foi bom demais, eu achei que era melhor parar por aí. Então, eu não posso chegar a atropelar o tempo dela. Se ela fez bem hoje, amanhã, se eu parei no momento certo, ela vai fazer 1000 vezes melhor. E vai acertar de cara. No período da tarde, a gente retornou para Mangueira, porque tinha possibilidade de voltar a chuva, embora teve uns minutos de sol e realmente a chuva voltou. E o trabalho que eu fiz nela foi de colocar o bocal e eu decidi colocar as rédeas nele, porque antes eu estava só utilizando ele solto e guiando ela pelo buçal. É uma ferramenta totalmente nova para ela, então ela ainda não tem postura de cabeça, né? Tudo é novidade para ela. Só que mesmo com tudo isso, ela conseguiu me surpreender positivamente, respeitando, guiando e até parando, dando alguns passos para trás. Hoje o dia foi positivo, foi muito produtivo e eu tenho que segurar essa minha ansiedade para que amanhã, se for um dia produtivo, que eu não exceda, né, o que eu quero dela e que se houver alguma coisa negativa que faz parte do jogo, é normal e tocar para frente. Porque cada cavalo é um cavalo, cada animal tem o seu tempo e o importante de tudo isso é a gente saber respeitar. À tarde, eu entrei bem preparada, né, sabendo o que eu ia enfrentar. Eu já tinha feito a leitura dos problemas que estavam acontecendo e eu entrei ali determinada para corrigir aquilo, tanto os meus erros quanto os erros dela. Tô montando esse lado que é o lado da dificuldade, o lado que ela tentou me morder. O único ponto negativo foi aquela sensibilidade que ela tem na costela, que chegou num momento que ela deu até um coice. E eu rapidamente já corrigi pra ela, mostrei que era ruim.
E aí eu fui insistindo ali no contato para dessensibilizar, tentar tirar essa reação que é muito ruim, porque a gente precisa impulsionar o animal para frente, ele tem que entender que quando tem um contato ele tem que ir para frente. Tentar pedir um trotinho para ela sem a boca, só com a perna. Ó. Aí, agora eu relaxei a minha perna para tirar a pressão dela. Ó, se ela tiver... Não, mas agora foi bem. Ela tá soltando. Agora ela tá ótima. Vai, ó, trote. é isso que eu queria. Isso aí. Com certeza o treino de hoje me deixou bem mais contente, bem mais tranquila, porque ontem eu realmente estava preocupada, mas hoje ela me passou um ar de tranquilidade e de progressão que eu vou conseguir sim poder me apresentar bem. No próximo episódio de As Domadoras. Hoje, meu trabalho de manhã com a gaita, aproveitei que tava o tempo bom e fui pra pista com ela. Ela me surpreendeu muito no momento em que eu fui pedir pra ela deitar. E aí eu desci dela, pedi a pata dela. Eu me senti muito chateada comigo, porque chegou num momento que eu vi que eu tava cobrando dela coisas não porque ela era capaz de fazer naquele momento, mas porque eu queria como resultado.